Olá, 23 de julho de 2018, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Ônibus de escolinha de futebol de Bacabal tomba ao retornar de competição em Goiás. 2 pessoas morreram e várias estão internadas em estado grave. Começa hoje em São Luís a campanha de vacinação contra o sarampo e a pólio. No esporte, Sampaio perde pelo Brasileiro da 2ª Divisão e o Imperatriz entra em campo hoje de olho na final da Série D. E ainda, exposição em cartaz em São Luís mostra os mistérios do Antigo Egito. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 1 minuto, segunda-feira, começo de mais uma semana e você ligado aqui na TV Difusora. Estamos começando o Bom Dia Maranhão. E hoje a gente infelizmente começa com uma notícia triste. O futebol inclusive está de luto. Um ônibus de uma escolinha de futebol de Bacabal, que foi participar de uma competição, levando jogadores e o técnico para participar de uma competição em Goiás. E na volta dessa viagem aconteceu um acidente, 2 pessoas morreram, várias estão internadas em estado grave, um adolescente morreu, o treinador do time também, enfim. Uma situação lamentável que aconteceu na noite de ontem. Nós vamos começar o Bom Dia Maranhão falando sobre esse assunto. E o repórter Eduardo Ericeira tem mais informações para nós sobre esse acidente. Eduardo, lamentável esse acidente ocorrido aí. Até agora, 2 mortes confirmadas, não é? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você mesmo disse, uma notícia muito triste, lamentavelmente. Esse acidente envolvendo o ônibus que transportava essas crianças, esses adolescentes que participaram de um campeonato lá no estado de Goiás, no município de Caldas Novas. Inclusive conquistaram o título dessa Copa que foi disputada lá no estado de Goiás. Eles retornavam aqui para o estado do Maranhão quando sofreram um acidente. O ônibus em que eles estavam acabou tombando na BR-226 entre os municípios de Tuntum e Barra do Corda. De acordo com a Central de Informações Operacionais, o CIOP da Polícia Rodoviária Federal, na noite de domingo, foi quando aconteceu o acidente, o veículo saiu da pista e tombou. A unidade da PRF de Peritoró foi quem foi acionada para ir participar do socorro e também atender a ocorrência. Na versão de um dos passageiros, um veículo Corolla tentou ultrapassar o ônibus e bateu na lateral, mais precisamente em um dos pneus dianteiros do ônibus, o jogando para fora da pista, e aí o ônibus acabou tombando. Ainda segundo ele, essa testemunha, as pessoas que vinham em pé no corredor do ônibus comemorando o título conquistado na competição foram as que mais se feriram, sendo que 2, lamentavelmente, morreram presas às ferragens. As vítimas foram identificadas como Diego da Conceição Rezende, um adolescente de 16 anos de idade, e também o Ivanildo dos Santos Souza, de 48 anos de idade, que era o treinador e responsável pela equipe, além deles 2 que faleceram no acidente, também várias pessoas feridas. Em um vídeo que circula nas redes sociais, feito minutos depois do acidente, inclusive dá para ouvir uma voz de uma pessoa ao fundo pedindo socorro e dizendo que estava morrendo. As vítimas foram levadas para a unidade de pronto atendimento, a UPA. Os estados mais graves, as vítimas que estão em estados mais graves, serão transferidas. Pelo menos essa é a informação que a gente tem, não se sabe se já foram transferidas, pelo menos havia essa previsão de serem transferidas para o hospital no município de Presidente Dutra. Voltamos com você, Adalberto. Lamentável essa situação, Eduardo. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você volta participando aqui do Bom Dia. São 7 horas e mais 4 minutos e as informações vão chegando o tempo inteiro. Foi ontem à noite, ainda muito recente, não é? E as informações dão conta de que várias crianças, vários adolescentes, vários jogadores desse time estão em estado grave no hospital. A gente vai obter mais informações, as informações vão chegando e a gente vai atualizando você com esses dados, com essas informações desse acidente que aconteceu, portanto, com esse time de futebol. Nós vamos ver um trecho do vídeo que foi feito ontem, ainda quando algumas pessoas estavam dentro do ônibus, já tentando ali os primeiros socorros às vítimas desse acidente. Eu pedi ali, por que não pega o telefone não? A gente tá numa fazenda ali, a gente pediu... Vou já, meu filho. Tá não, Nenê, qual é o bolso do cucuta, Nenê? Agora fica ruim aqui, não tem nem onde meter aqui, ó. Oi, gente, pelo amor de Deus. Nós vamos tirar assim, ó. Meu tempo foi. Pegou na barreira e já foi virando. Ai, Calma, calma. Tem como botar não, pai? Tem não. Onde? ai, já foi.
Esse, portanto, é um vídeo que circula nas redes sociais, mostrando aí o momento em que algumas pessoas tentaram ali os primeiros atendimentos às vítimas desse acidente. Daqui a pouco mais informações para você. Estamos aguardando um posicionamento também da Polícia Rodoviária Federal a respeito do assunto. Os dados coletados até agora são da imprensa, que acompanhou, alguns jornalistas, radialistas que acompanharam lá na noite esse acidente que aconteceu, portanto, lamentavelmente, com esse time de futebol, e já 2 mortes confirmadas. São 7h05. Olha, pelo menos 3 pessoas foram vítimas de afogamento no interior do Maranhão na semana passada. Para diminuir esse número durante o período das férias escolares, o Corpo de Bombeiros divulgou uma série de recomendações a serem tomadas pelos banhistas nas praias do Maranhão. Férias escolares, criançada a todo vapor. E nesse calorão, nada melhor que se refrescar. Nesse clima descontraído, o cuidado com a segurança acaba sendo esquecido e os riscos de afogamento aumentam. Corpo de Bombeiros, que desde o início do mês, tanto aqui no litoral quanto no interior do estado, tem realizado uma campanha de alerta. Como se intensificou o número de pessoas aqui na praia, a gente utiliza bastante a prevenção através de panfletagens. A gente utiliza também vários equipamentos como quadriciclos e motoaquáticas na disposição e também no alcance e também no melhoramento, caso venha a ocorrer algo e a gente possa ter uma pronta resposta mais rápida. Na praia, com o Yasmin, de 4 anos, Carlos não vacila. Sempre a gente deixa sempre em água rasa, né? A gente como responsável sempre, no caso, ao lado, né? E ao mesmo tempo mais na areia do que mexe na água, né? Em casos de acidente, o indicado é ligar para o telefone 193. Das ligações atendidas neste período do ano passado, 40%, segundo o Corpo de Bombeiros, eram trotes. Para diminuir a perda de tempo com falsas ocorrências, houve mudança na metodologia usada pela central. Temos uma central que ela está responsável para estar dirimindo essas dúvidas relacionadas a trotes e geralmente quando nós deslocamos para alguma ocorrência, então a gente já tem a ideia de que a ocorrência está tendo alguma coisa. Então, nessa situação, os trotes têm diminuído. E para não precisar do atendimento deles, não custa nada relembrar as tradicionais dicas. Não deixar que ultrapasse do joelho a água. As dicas são aquelas que a gente já traz na reportagem, sempre todo ano lembrando, alertando as pessoas. Infelizmente, as pessoas não seguem essas orientações e o final pode ser trágico, né? Como aconteceu no final de semana agora, lá no Rio Preguiças, o jovem acabou morrendo. Esse é um dos destaques, inclusive, do nosso Giro de Notícias. Vamos ver. Na tarde do último sábado, a primeira-dama de Chapadinha, Danúbia Carneiro, se envolveu em um acidente automobilístico na BR-222. Ela e o motorista se deslocavam de São Luís para Chapadinha quando o acidente ocorreu, sendo nas proximidades do Riacho Fundo. De acordo com informações da assessoria de Chapadinha, a primeira-dama voltava de um compromisso oficial. O motoqueiro, que não teve a identidade revelada, teria invadido a faixa contrária, colidindo frontalmente com o veículo da primeira-dama. 2 homens foram presos no último sábado suspeitos de tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte contra o vigilante da Agência dos Correios de Presidente Juscelino, cidade a 85 quilômetros da capital. De acordo com o delegado regional de Rosário, Murilo Pereira, foram capturados Pedro Humberto Coelho Barçante e Islan Eduardo Martins. O vigilante, que não teve o nome divulgado, foi baleado com um tiro na boca na tarde da última sexta-feira. Na ocasião, a dupla teria roubado a arma dele dentro da agência. Morreu afogado no último sábado no Rio Preguiças, no município de Barreirinhas, o jovem identificado como Vitor Manuel dos Santos Marques, de 14 anos. De acordo com informações de familiares, Vitor Manuel estava brincando quando sua bola caiu no rio. O adolescente entrou na água para buscar a bola quando começou a se afogar, desaparecendo logo em seguida. Após o início das buscas feitas por integrantes do Corpo de Bombeiros, o corpo de Vitor Manuel foi encontrado. O jovem morava em São Luís e estava a passeio com a tia na cidade de Barreirinhas. Lamentável, não é? Vamos agora às notícias da região tocantina. Quem traz as notícias direto de Imperatriz é Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha, aqui em Imperatriz, uma adolescente enfrenta uma imensa dificuldade para conseguir uma cirurgia na garganta por causa dos sucessivos adiamentos. Desesperada, a família da jovem faz um apelo.
Há 3 anos, o sofrimento é o mesmo. Nos exames, muitas datas já passaram, mais de 1 ano com os papéis em mãos e nada de ser marcada a cirurgia para a retirada de uma adenoide e amígdalas. É promessa lá no macro-regional. E aí dizendo que a cirurgia dela estava marcada para o dia 6. Aí nunca foram chamadas. A adolescente mostra os locais onde as dores são mais fortes. A última consulta aconteceu no Hospital Municipal de Imperatriz, após uma crise de convulsão. Chegamos lá terça-feira, ela passando muito mal, desmaiou 2 vezes dentro do carro, dando crise. E aí perguntei para ele se tinha como ajeitar a cirurgia para ela, que nós não tínhamos condição de pagar. Aí ele disse que não tinha médico para garganta lá. Com toda a documentação guardada, a família espera um posicionamento da rede pública de saúde e já planeja acionar a Defensoria Pública. Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo concluiu que o Maranhão está entre os estados que mais arrecadam com o preço do litro da gasolina. Aqui em Imperatriz, o alto custo do litro está fazendo com que muitos motoristas desistam de encher o tanque do carro. Nos postos de combustível espalhados pela cidade, o preço da gasolina varia bastante. Mas o preço médio é de R$ 4,43. Com base na arrecadação, a Agência Nacional do Petróleo divulgou que 13 estados passaram a arrecadar mais com a gasolina nos últimos 2 meses. Entre eles estão Pernambuco, Piauí e o Maranhão. A pesquisa mostra que o preço de referência da gasolina no estado aumentou 10,75%. que corresponde à maior variação do país. O Maranhão tem uma carga tributária elevada, por si só já diferencia. Quando se fala de combustíveis, 1, 2% faz grande diferença no preço na bomba. Até porque a gente vem sofrendo uma tributação contínua, desde a refinaria até o posto de combustível. E olha, o número de motos roubadas ou furtadas aqui em Imperatriz não para de crescer, apesar do cerco da polícia e também da recuperação de boa parte desses veículos. Veículos esses que são usados muitas vezes para a prática de outros crimes. O pior para as vítimas é a sensação de insegurança que fica após situações desse tipo. Os casos acontecem normalmente no período da noite. As informações são da polícia, mas a situação não é uma regra. Após a escolha do ambiente, os ladrões praticam a ação com a vítima de uma forma para que não seja possível o reconhecimento facial. Assim, os bandidos não sofrem nenhuma reação. Em relação ao primeiro semestre do ano passado, a gente verifica que houve um aumento expressivo no número de subtrações. Contudo, já nos últimos 2 meses, a gente vê que está havendo uma diminuição. Na realidade, voltou a uma certa normalidade. De acordo com o Departamento de Trânsito do Maranhão, em Imperatriz estão cadastradas mais de 56 mil motocicletas, o que corresponde a 38,32% da frota. Por isso, para evitar transtornos, alguns motociclistas já sabem bem como agir. Tem que trancar direitinho e colocar também um alarme, também evita muito o alarme. Adalberto, a gente volta com você desejando uma boa semana a todos. Obrigado, Luiz. Boa semana para vocês aí em Imperatriz também. Na primeira reportagem aqui no bloco de Imperatriz, você viu a matéria sobre saúde. A Secretaria de Saúde de Imperatriz informou que as cirurgias para a retirada de adenoide e amígdala estavam suspensas, mas já foram retomadas em janeiro deste ano. A orientação é que a paciente, mostrada na reportagem, procure a Secretaria hoje, segunda-feira, para que o caso seja resolvido. No próximo bloco começa hoje a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite em São Luís. E mais, John Coutrin estará aqui comigo falando sobre os bastidores da política. Nós voltamos já já. São 7h17, de volta ao Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora. Olha, começa hoje em São Luís a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. O Eduardo Ericeira participa aqui do programa, tem mais informações para nós sobre essa vacinação importante. Ô Eduardo, no Brasil inteiro, vacinação no mês que vem. Aqui em São Luís,
foi antecipado ainda nesse mês de julho, não é isso? Pois é, Adalberto, a campanha está sendo antecipada aqui em São Luís em relação a todos os demais estados, pelo menos a campanha nacional, segundo o Ministério da Saúde, informou que só começa no próximo mês, no dia 6 de agosto, enquanto aqui na capital maranhense, em São Luís, tem início nesta segunda-feira, dia 23 de julho. A Prefeitura informou que os 63 postos de saúde espalhados por toda São Luís estarão disponibilizando as vacinas contra o sarampo e também a poliomielite, funcionando das 8 da manhã até as 17 horas, portanto de 8 da manhã até as 5 da tarde, 63 postos espalhados por toda a capital maranhense. Tem 2 dias também que funcionarão os postos nos finais de semana, que é o Dia Municipal de Mobilização, que vai ser no dia 4 de agosto, e no Dia Nacional de Mobilização da campanha, que vai ser no dia 18 de agosto. Podem vacinar crianças, aí no caso contra a poliomielite e também sarampo, e no caso de adultos até 49 anos de idade também podem ir aos postos de saúde vacinar contra o sarampo. Há algumas contraindicações. Em casos de gripe muito forte e febre alta, crianças com imunodeficiência congênita ou adquirida, neoplasia maligna e que estão em tratamento com o uso de corticoides em doses elevadas ou quimioterapia e radioterapia. Nesses casos aí as crianças não podem vacinar. A expectativa, segundo informou o Ministério da Saúde aqui para a capital São Luís, é que pelo menos 95% aconteça aí de cobertura vacinal, que é o que preconiza o Ministério da Saúde, que aqui em São Luís daria um total de aproximadamente 61.700 crianças que devem ser vacinadas em São Luís. Lembrando que aqui na capital maranhense há mais de 20 anos não há registro nem de poliomielite, nem de sarampo. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações aqui no Bom Dia Maranhão. Lembrando que o estado do Maranhão, nós tivemos várias cidades, pelo menos umas 30 cidades, onde o índice mínimo de vacinação não foi alcançado, pelo menos não tinha sido alcançado aí por volta do dia 15 de julho, não é? E essas cidades vão ter um reforço também dessa vacinação, ficar abaixo aí dos 50%. Aqui próximo à nossa cidade foi Raposa, um município que ficou com um índice de vacinação, a cobertura vacinal menor do que os 50%. São 7 horas e 20 minutos, agora vamos falar de política. John Coutrin já está aqui comigo, ótimo dia para você, John. Ótimo dia, Adalberto, ótimo dia a todos. Ô John, chegada aquela hora das convenções, né, a coisa vai se aproximando, o calendário das eleições vai ficando mais apertado, há necessidade de definição em relação às chapas, às candidaturas, e aí os partidos vão conclamando, claro, os seus filiados para participar desse momento. O PCdoB é um exemplo disso, né? É um exemplo disso, Adalberto, porque diante da indefinição da candidatura do Lula, o que acontece? O PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, ele quer uma união de todas as forças do campo democrático, popular e progressista em torno de um único nome na disputa presidencial. Por que o PCdoB fez isso? O PCdoB se reuniu todo o final de semana, o PCdoB Nacional, o Comitê Nacional do PCdoB, diante dos últimos movimentos em relação aos demais candidatos postos. Por exemplo, na nota que o PCdoB divulgou, eles falam do apoio do Centrão, que são esses partidos como Democratas, PP, Solidariedade, Partido Republicano, em relação à candidatura do Alckmin. E também da candidatura do Jair Bolsonaro, que eles chamam ali de candidaturas da direita conservadora neoliberal, da agenda neoliberal. Então eles avaliam que o campo da esquerda está sendo isolado principalmente a candidatura do PDT, que é a do Ciro Gomes, ou seja, enquanto o outro campo da direita aí, no nome do Alckmin e do Bolsonaro, se movimenta, se fortalece, a candidatura da esquerda, que agora não se sabe se vai ser Lula, se não vai ser Lula, mas por enquanto tem o Ciro Gomes, ele está sendo isolado. E o PCdoB tem candidata própria, que é a Manuela Dávila. Né? Então eles querem que todos desse campo, do PCdoB, do PSB, do PDT, do PSOL e claro, do PT, se reúnam e já definam um único nome. Tendo em vista que o PCdoB acredita que o Lula não será candidato, então, na avaliação de próprios membros do PCdoB, esse nome único em que todos deveriam se unir é o mais bem colocado nas pesquisas e é o candidato do PDT, Ciro Gomes. Então, seria o momento de todos se reunirem e apoiarem a candidatura do Ciro. Na nota ainda distribuída pelo Comitê Central do PCdoB, eles avaliam aí que o Lula
terá muitas dificuldades de ser candidato, e enquanto isso, não sendo Lula, os votos do Lula são transferidos até para candidatos como Marina Silva e Jair Bolsonaro, ou seja, não há uma definição de que todos os votos do Lula irá para o candidato do PT, ou seja, o Haddad ou Jacques Wagner, já que eles pontuam apenas com 2% nas pesquisas. Então, o Ciro aí, que já tem mais de 10%, passa da casa dos 2 dígitos, seria o melhor nome, então, a ser apoiado. Ainda falam da agenda do Bolsonaro e do Geraldo Alckmin, que o Alckmin, então, ele tenta se descolar do Temer com a candidatura do Meirelles, ou seja, o Meirelles lança a candidatura pelo MDB, no sentido de descolar o Temer do Alckmin, ou seja, 2 candidaturas aí, no sentido de que a agenda imposta pelo país na presidência do Temer não seja ali vinculada ao Alckmin. Então, é necessária a organização e a unidade da esquerda, desde já nesse momento, em torno da candidatura de um único nome. E é isso que o PCdoB vem pregando em torno da participação dos demais partidos e siglas do campo de esquerda. Ô John, o corregedor do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Maranhão pediu afastamento. Qual foi a razão? O desembargador Cleones Carvalho Cunha, que é o corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, pediu afastamento por conta da cunhada dele participar das eleições estaduais. Quem é a cunhada dele? É a Daniela Tema, que é a esposa do presidente da FAMAN e prefeito de Tutum, Cleomar Tema, Adalberto. Ou seja, pelo Código Eleitoral, juízes eleitorais não podem participar dessa função nas eleições se tiverem parentesco candidatos até o 2º grau. Ou seja, então, como a Daniela Temer, que é a esposa do Cleomar Temer, que é irmão dele, ou seja, ela vem a ser cunhada dele, então, ela foi oficializada pré-candidata nesse final de semana, automaticamente o desembargador Cleones Cunha pediu afastamento da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, ou seja, ele não participará das eleições deste ano como juiz eleitoral. Por isso ele pediu o seu afastamento, nada mais justo e nada mais correto do que a atitude do desembargador Cleones Cunha. Ô John, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, do PT, ele confirmou a convenção conjunta do partido com o PCdoB no dia 28 desse mês aqui no estado. Sim, depois de... O que acontece, Adalberto? O PT, em alguns estados, tinha adiado algumas datas de convenções, inclusive o Maranhão. E aí houve uma mobilização do presidente estadual do partido, Augusto Lobato, que entrou em contato com a direção nacional do Partido dos Trabalhadores e aí pediu que fosse revista esse posicionamento do PT de adiar as datas de convenção. E aí a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, Adalberto, então atendeu ao pedido do Augusto Lobato e manteve o seguinte: o encontro de tática do Partido dos Trabalhadores do Maranhão será no dia 27 e a convenção conjunta será no dia 28. Então, marcada a convenção conjunta do PT com o PCdoB dia 28 e automaticamente uma aliança já então confirmada entre PT e PCdoB aqui no Maranhão, apesar das movimentações no sentido de que o PT teria uma participação majoritária do Flávio. Então, confirmado, e o PT pode até, inclusive, Adalberto, indicar um dos nomes para a suplência, ou do deputado Everton, certamente, que é do campo do PDT. Então, o PDT participará assim no majoritário, indicando os dos suplentes do deputado Everton. Então, há essa possibilidade, sim, de o PT participar da majoritária. Confirmado, convenção do governador Flávio Dino, dia 28 já marcada, e lá estará, sim, o PT entre os 15 partidos que participarão da coligação de apoio à reeleição do governador Flávio Dino. Então, com isso, Adalberto, o PT estará com o Flávio Dino e realizará seu encontro de tática no dia 27 e 28 fará a convenção conjunta com o PCdoB aqui no Maranhão. Essa semana nós já estamos na Semana das Convenções em especial e até o final de semana teremos várias delas, né? Maura Jorge também já confirmou para essa semana, a ex-governadora Rosiana Sarney, que encerrou uma caravana nesse fim de semana agora, também faz convenção essa semana, não é, John? Uma semana bastante movimentada. A Maura Jorge faz convenção no dia do governador Flávio Dino, que é dia 28. Isso, no mesmo dia. A dela é no Espaço Renascença e a do governador Flávio Dino no dia 28 também deve ser no Centro de Convenções. Por exemplo, a Rosiana Sarney viajou, como você falou, tem visitado vários municípios, esteve em Nina Rodrigues, Vargem Grande nesse final de semana e ali trabalhando o seu nome entre os grupos políticos. Do lado do grupo Sarney, há a possibilidade de surpresas, eles anunciam
surpresas para esta semana. Há ainda um entrever em relação ao PRTB, se o PRTB apoiará ou não a candidatura da Rosiana, se coligará ou não, mas por enquanto estará com a Maura Jorge. O Flávio Dino aguarda também mais partidas, hoje ele tem 15, há a possibilidade da Rede de Sustentabilidade também marchar junto com o governador Flávio Dino. O Brad é uma incógnita, mas também dificilmente será candidato, e já há inclusive o PSC, que é um partido que inclusive estaria com o Brad, já a possibilidade de apoiar ou o Roberto Rocha, ou apoiar a Rosiana Sarney e o PSC, indicando inclusive a vice da Rosiana, que pode ser um pastor da Assembleia de Deus indicado pelo PSC. Então essas são as últimas movimentações relacionadas aos candidatos postos. O Roberto Rocha, para finalizar, também esteve, Adalberto, viajando pelos municípios e pela primeira vez voltou novamente o Zé Reinaldo a participar das caravanas. Então, mas a convenção do PSDB acontece no dia 4 de agosto e até lá, Adalberto, não se sabe quem serão os dois pré-candidatos a senador do PSDB. Tem 3 nomes, Alexandre Almeida, Zé Reinaldo ali, disputando uma das vagas ali com Alexandre Almeida, e o outro candidato também que deve disputar, ou seja, são 3 candidatos, que é o Valdir Maranhão, exatamente. Então, ou Valdir, ou Zé Reinaldo, ou Alexandre Almeida, para 2 vagas, e o Zé Reinaldo voltou a se integrar com o Roberto Rocha, participando das agendas conjuntas, das viagens conjuntas, e aí, Adalberto, caberá na convenção do PSDB, dia 4 de agosto, definir quem será esses 2 candidatos do PSDB, e aí, é claro, até lá, eles devem decidir quem será esse nome. Obrigado, João. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. E daqui a pouquinho, 6 da tarde, tem ponto e vírgula em Difusora FM. Bem lembrado, são 7h29, semana bastante movimentada na política, você viu aí, né? As informações todas aqui no Bom Dia com o especialista do assunto, John Coutrin. No próximo bloco tem esporte, o Sampaio perdeu pelo Brasileiro da 2ª Divisão. O Imperatriz entra em campo hoje de olho na final da Série D. E olha, teve time maranhense conquistando o vice-campeonato brasileiro. Você vai saber já já, depois do intervalo, qual foi. Uma exposição conta a história do povo egípcio e traz curiosidades. Voltamos daqui a pouquinho com o Bom Dia Maranhão. São 7h33, um ótimo dia para você que já está no trabalho aí, você que está nos supermercados, você que está nos mercados acompanhando a nossa programação aqui da TV Difusora, a informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia, está aqui, você já sabe, não é? Olha, a frota de táxis de São Luís será monitorada por GPS, hein? Quem tem os detalhes sobre esse assunto é o repórter Eduardo Ericeira, que participa conosco mais uma vez aqui do Bom Dia. Ô Eduardo, explica para nós. Pois é, Adalberto, pelo menos essa é a previsão, né? Já que já existe uma lei que foi promulgada pela Câmara Municipal aqui de São Luís que prevê esse monitoramento eletrônico para os táxis aqui, a frota que circula na capital São Luís. Esse monitoramento ia funcionar com a instalação do GPS, ou seja, via satélite desses táxis que circulam aqui pela capital maranhense. O principal objetivo com a promulgação dessa lei pela Câmara Municipal, pela Câmara aqui de São Luís, é a questão da segurança, já que esse monitoramento, segundo os vereadores, iria possibilitar aí uma maior segurança, tanto dos motoristas, dos taxistas, quanto aí dos usuários, dos passageiros que acabam fazendo uso desse tipo de serviço. E evitar crimes como a questão dos assaltos, sequestros e até homicídios. Como eu disse, esse monitoramento deve ser feito pelo GPS 24 horas. Além da questão da segurança, também iria possibilitar uma melhor prestação do serviço. Por exemplo, saber, já que esse acompanhamento ia ser feito 24 horas durante todo o percurso do táxi, seja em movimento ou até mesmo ele parado, vai possibilitar saber questão de itinerário, questão de saber quantos táxis circulam em horário de pico aqui na capital São Luís, qual área mais carente desse tipo de prestação de serviço, quer dizer, traria vários benefícios caso aí todos os táxis, a frota de táxis aqui da capital São Luís instale esse GPS, tanto para a questão da segurança como para a própria prestação do serviço aqui na capital maranhense. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Portanto, esse projeto de lei aí, do autor foi o vereador Pedro Lucas. Interessante, né? Aumenta a segurança na cidade em relação ao acompanhamento aí por GPS dos táxis aqui na capital maranhense. Vamos aguardar agora a implementação aí dessa lei que foi promulgada pela Câmara Municipal aqui da capital maranhense. Agora vamos falar de esporte?
Laércio Júnior falando pra gente, Campeonato Brasileiro da Série B, o Sampaio perdeu mais uma. E o detalhe é que o time jogou bem, não é, Laércio? Jogou bem, Adalberto, e eu tô vendo muita gente morrendo de véspera, como se o Sampaio Corrêa já tivesse rebaixado para a Série C do ano de 2019. Está muito longe, o campeonato ainda está na 17ª rodada agora, que vai começar, o Sampaio volta a campo amanhã, e fez um grande jogo contra uma equipe que vai subir. Anotem o que eu estou falando aí, é uma das melhores equipes da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás. Sampaio fez um grande primeiro tempo, poderia ter vencido o jogo por 2 ou 3-0. Na segunda etapa, o Goiás foi feliz em 2 bolas, o Sampaio Corrêa não teve poder de reação, jogou com 9 desfalques, entre eles 5 jogadores titulares, e acabou sendo derrotado por uma das melhores equipes da Série B, um resultado absolutamente normal. O problema é que foi em casa e que o Sampaio Corrêa está lá na 18ª colocação na tabela de classificação, mas tem tudo para se recuperar. Confira como foi. Noite de reabilitação para o Sampaio e de afirmação para o Goiás. O Sampaio começa bem, mesmo com os desfalques, sufoca o Goiás. O William perde esta chance após boa tabela com Fernando Sobral. O Goiás responde com Michael, que é travado por Joécio na hora do chute. Mas aí aparece Reginaldo Júnior. É dele este passe preciso para Fernando Sobral usar a cabeça e mais uma vez ser decisivo. 1-0 Sampaio Corrêa. O Goiás chega com Lucão. Primeiro ele cabeceia para fora, depois para no goleiro Andrei. No fim do primeiro tempo, Michael faz bela jogada e cruza para Lucão. O atacante é displicente e perde um gol que parecia impossível de ser perdido. Será que foi um presságio do que viria pela frente no segundo tempo? O Goiás volta pressionando. Do banco, o Sampaio chama Alvinho. E com ele, o quase gol. Marcos faz a defesa que pode ter mudado a história do jogo. Pouco tempo depois, Lucão recebe livre e acerta esse belo chute. A bola ainda desvia em Silva e bate na trave antes de entrar. É o empate do Goiás. A virada vem no lance parecido. Alex Silva acerta o canto. 4 minutos depois, o Goiás faz 2-1. Depois disso, William perde a melhor chance de empatar, chutando em cima do goleiro. No fim, Maranhão começa o contra-ataque, que termina com o gol de Michael. Final, Goiás 3, Sampaio Corrêa 1. Vou colocar a qualidade do adversário, vou colocar a bola aqui na área do adversário e a gente tomou e acabou sofrendo o gol. A gente está buscando, claro que o entrosamento, ritmo de jogo a gente acabou sentindo hoje. Virar a página, porque terça-feira já tem mais uma guerra, sexta-feira já tem outra e 2 jogos muito difíceis. E como eu disse, são 2 jogos fora, 6 pontos, onde a gente tem que voltar com no mínimo 4, para a gente poder dar uma respirada na tabela. Pois é, e tem confronto direto amanhã contra o São Bento, que não está na zona do rebaixamento, mas está logo acima do Sampaio Corrêa, só que a situação não é tão desesperadora assim. É isso que atrapalha às vezes, Adalberto. O Sampaio vem de um título importante, que é o título da Copa do Nordeste, foi campeão jogando bem, passando pelo Bahia. O Bahia ontem meteu 4-1 no Vitória, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, o Sampaio não foi campeão em cima de qualquer equipe. E aí o Sampaio perde titulares, acaba não conseguindo vencer o Goiás, que é um dos postulantes a uma vaga na Série A do próximo ano, e parece que o mundo acabou, que tudo desabou, que o trabalho foi feito errado, que o Sampaio ganhou a Copa do Nordeste na sorte. Não foi bem assim, o Sampaio ganhou jogando bola. Agora qualquer time do Brasil e do mundo, se perder 9 jogadores importantes, vai cair de produção. É um preço que se paga por participar de tantas competições e não ter a estrutura financeira que outras equipes têm quando disputam essas competições, com um elenco aí variado, várias opções, mas aí é claro que pesa muito no caixa também, né? Pesa bastante. O Sampaio fez as contratações, só que perdeu 9, né? Claro que vai contratar outros jogadores, acredito até que a diretoria não deva se antecipar tanto e se apressar, contratar um caminhão de jogadores que não vem para resolver. Tem que contratar 1 ou 2, o time do Sampaio é muito bom, os reforços estão no elenco, são os 9 jogadores que acabaram ficando fora dessa partida contra o Goiás, que resultou na derrota do Sampaio por 3-1. O Goiás que segue numa sequência de 6 jogos, sem derrota, 5 vitórias nas últimas 6 partidas. Enfim, o Sampaio não perdeu para qualquer equipe. Vamos aos outros gols da Série B, entre eles o gol do Criciúma da vitória, que foi marcado por um maranhense, e o jogo do São Bento, próximo adversário do Sampaio. No Repelé, as melhores chances foram do CSA contra o Fortaleza, no duelo dos líderes da Série B. Mesmo assim, os times não passaram do 0-0. O Fortaleza segue líder com 30 pontos e o CSA em segundo com 29. Em Santa Catarina, Thiago Ribeiro faz 1-0 para o Londrina. O empate do Criciúma vem com Elvis cobrando falta.
No segundo tempo, o maranhense Alex Maranhão faz o gol da virada e da vitória do Criciúma. Final, 2-1 em cima do Londrina. De falta, Fred faz esse golaço da vitória do Juventude por 1-0 sobre o CRB. Tomás faz 1-0 Paysandu contra o Oeste. Mesmo fora de casa, o time paraense amplia com William. De cabeça, Pedrinho diminui para os donos da casa. Carlinhos empata para o Oeste. Final, Oeste 2, Paysandu também 2. Ian Sacê, de letra, faz 1-0 Curitiba. De pênalti, Wilson amplia. Ricardo Bueno marca 2 gols e empata para o São Bento. Final, Curitiba 2, São Bento, próximo adversário do Sampaio Correia, também 2. O São Bento empatou fora, né? É um adversário perigoso, jogar lá em Sorocaba é difícil, é um time que vem também da Série C no ano passado, mas não é possível o Sampaio chegar lá e conseguir uma boa vitória. Gol de letra não é muito comum de ver hoje no futebol, não? Quem diria o Lucão, né? Que tentou fazer um gol no Sampaio e não conseguiu. Não conseguiu. Nesse final de semana teve 2, teve um na Série B e um na Série A no jogo do Fluminense contra o Sport. O menino Pedro, que é o artilheiro da Série A, marcou mais um gol, né? Laércio, hoje é dia de cavalo de aço, acho que teve torcedor que de ontem para hoje nem dormiu, viu? Porque esse jogo é o mais importante do ano para o Imperatriz. Claro, teve o acesso, mas não custa nada ficar com título nacional, hein? Vale título nacional. E o adversário já está definido. Será o Ferroviário de Fortaleza, que perdeu ontem para o São José por 2-1. Havia vencido na Arena Castelão por 3-1, não é? O detalhe é o seguinte, se o Imperatriz conquistar a vaga na final, vai decidir num palco de Copa do Mundo contra o Ferroviário lá em Fortaleza. Nós temos algumas imagens dos últimos treinamentos realizados pelo Imperatriz lá na região tocantina, no Frei Epifânio da Badia, na academia, onde o Marcinho Guerreiro procurou arrumar o melhor esquema, a melhor forma de tentar parar a equipe do 13 da Paraíba. O Imperatriz precisa só de um empate para chegar à inédita final da Série D do Campeonato Brasileiro, para encarar o Ferroviário na luta pelo título, o acesso já veio. Isso deixa até mais leve o confronto. Agora, ser campeão todo mundo quer, e o Imperatriz tem jogadores experientes que já ganharam a Série D. Tem o Júnior Chicão, tem o Jean, tem o Eloíra, enfim, jogadores que serão importantíssimos para o Imperatriz nessa batalha de hoje contra o time do 13. O jogo vai ser em Campina Grande, expectativa de casa cheia. Do outro lado também tem um técnico experiente que chegou ao seu 8º acesso de divisões inferiores do futebol brasileiro, que é o Flávio Araújo, e nós desejamos toda a sorte do mundo ao cavalo de aço, e amanhã vamos mostrar aqui todos os detalhes do jogo do Imperatriz contra o 13 lá em Campina Grande. Pelo que a gente viu no primeiro jogo, uma coisa é certa, vai ser um grande jogo, um jogão. O Imperatriz tem time para conseguir sair lá de Campina Grande com esse resultado histórico, fantástico. O 13 não é um time, não é um bicho de 7 cabeças, a gente viu isso no primeiro jogo. Quando o Imperatriz jogou em casa, que recebeu a equipe de Campina Grande. Vamos torcer amanhã para estar aqui comemorando aí essa final inédita. Eu acho que é um jogo propício para o Imperatriz, que gosta de jogar no contra-ataque e tem tudo para fazer uma grande partida lá. Bom, Laércio, vamos falar de futsal, porque nesse final de semana, gente, um time maranhense conseguiu um resultado importante. Primeiro, foi a primeira vez que esse time maranhense foi para uma final de uma competição nacional, o Campeonato Brasileiro. E ficou como vice-campeão. Nós estamos falando do futebol 7. Estamos falando da categoria Sub-9, né, Laércio? Pois é, a categoria Sub-9 do futebol 7, lá em São Paulo, foi o Cruzeiro da categoria Sub-9. Na final, a equipe maranhense enfrentou o Suzano de São Paulo e perdeu por 4-2. O Cruzeiro teve ainda a defesa menos vazada da competição. Já a outra equipe maranhense, os meninos de ouro, lá da ABB, teve o artilheiro, melhor goleiro e melhor da competição, melhor comissão técnica. Essas imagens são de competições realizadas durante o ano, do futebol 7 aqui. Isso. É claro que você não são sub-9, pelo contrário, né? Tem muita gente aí do Master, tá o Kleber Pereira aí, portanto, jogando. Mas é só para ilustrar o trabalho, né, que a federação tem feito aqui. Aliás, o time do Meninos de Ouro da ABB, Laércio, foi campeão brasileiro sub-11. E agora ficou com o artilheiro, esse resultado que você já deu aqui. Tivemos um outro maranhense vice-campeão brasileiro, ou seja, isso não seria possível sem o investimento da federação local. Sem o trabalho que está sendo feito, né? Parabéns aos meninos do Cruzeiro, que merecem ser muito bem recebidos na volta para cá, para a capital maranhense. Nesse dia triste, não tivemos aquele acidente, que infelizmente os meninos também ganharam a competição lá em Goiás. Ok, Laércio, obrigado. Um abraço. São 7h45, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos mudar de assunto? O projeto cultural Arena Alegria visitou o bairro Cidade Operária no último sábado. A programação recreativa animou a criançada com o universo do circo. Um sorriso que diz mais que 1000 palavras. Maiana é autista e ainda não fala, mas já se comunica como ninguém.
Também pudera, né, com a recepção do palhaço Igote e das fofas pernas de pau, não tinha como segurar o riso. Um ambiente como esse proporciona uma melhoria para ela, né? Porque ela tem contato com pessoas, contato com as crianças, brincadeiras, né, que é proporcionado. Então isso ajuda muito no desenvolvimento e no melhor para ela, né? E não teve espaço para tristeza no Viva da Cidade Operária. É que o local estava cheio de uma coisa muito melhor, a magia circense. Malabarismo, aparelhos de equilíbrio, tecidos, tudo à disposição da criançada. Além de ser um momento feliz, as crianças sentem uma aproximação pelo palhaço, pelo circo, pelos pernas de paus, e isso é muito importante, porque elas sentem essa atração e isso acaba ajudando ela futuramente e no agora, né? Não sabe o problema que ela está passando. Também tinha gente pulando corda, brincando de dança da cadeira, pique-pegue e bambolê. Os meninos adoraram. Bem, eu acho muito engraçado e é importante assim cultivar a alegria das crianças. Bem legal, os palhaços e os mágicos. Tayla também aproveitou bastante. Eu tava brincando ali no saco, tava correndo ali um pouco com meu irmão e brincando naqueles negocinhos ali, umas coisinhas. As atividades gratuitas integram a programação do Arena Alegria, um projeto cultural que ainda deve passar pelo Maiobão, Itapiracó, Centro e Outeiro da Cruz. A gente pensou muito em comunidades que tivessem um espaço como o Viva da Cidade Operária, né, a questão mesmo de espaço. As áreas populosas e bairros carentes, né, então a gente pensou muito mais na periferia. Janaína não perdeu a oportunidade de se divertir com o filho Davi. Um espaço como esse, que traz à tona tantas brincadeiras de criança e valoriza a infância, é muito importante. Importante para que ele se desenvolva, conhecendo também outras maneiras de se divertir, além do celular, televisão. Muito legal, excelente ideia. Parabéns a Cássia pela organização do evento, pela iniciativa, né, principalmente em bairros da periferia que nem sempre têm acesso a esses bens culturais. Uma exposição em cartaz na cidade mostra os mistérios do Antigo Egito, mais uma boa opção para as férias. Os olhos atentos de Maria Letícia eram para não perder um só detalhe da exposição sobre o Egito Antigo. Eu gostei muito de ver os faraós. Ela estava com a mãe e com a avó para conhecer sobre uma das civilizações mais importantes da humanidade. Uma tarde em que os conhecimentos sobre história foram os principais protagonistas da tarde de lazer em família. É muito importante, né, para a gente conhecer os povos antigos, como eles viviam, como eles eram. E a gente conhecer realmente essa cultura, né, que a gente não conhece. Na exposição, as pessoas podem conhecer réplicas e peças originais que fazem uma viagem no tempo e vai até o ano 4500 a.C. No acervo, mais de 150 peças, entre adagas, punhais, moedas, artigos de decoração e até corpos mumificados. Tudo com uma riqueza de detalhes que impressiona a todos. Mas um dos lugares mais surpreendentes é a sala com o sarcófago do faraó Tutankhamon, que traz réplicas luxuosas da cultura egípcia. Isso faz com que esse faraó seja bem famoso. O seu acervo conta com cerca de 5.000 peças. Então, o maior acervo já encontrado de uma só vez. E a única tumba encontrada lacrada também. E nesse período de férias, quem visitar este shopping em São Luís, além de prestigiar esta exposição que fala sobre a história do Egito Antigo, também vai poder desvendar os mistérios de Pompeia, uma cidade fundada 700 anos antes de Cristo e que é tema de uma outra exposição que nós vamos conhecer a partir de agora. Chegando aqui na exposição sobre Pompeia, um dos grandes mistérios a ser desvendado é como uma cidade que foi uma das principais do Império Romano sumiu completamente do mapa após ser encoberta pelas cinzas de um vulcão. Na exposição, o que impressiona são as réplicas dos corpos de pessoas e de animais que foram petrificados após a invasão das cinzas do vulcão na cidade. É possível também ver vários objetos originais que recontam um pouco sobre o estilo de vida dessas pessoas que foram surpreendidas por uma catástrofe natural. É um passeio pela história, uma viagem que a gente faz assim,
apesar de a gente não ter ido lá no local, mas eles vieram até a gente. Então assim, é muito importante pra gente. Na exposição também há um vídeo que explica como tudo aconteceu e revela os mistérios arqueológicos escondidos por trás da história de Pompeia. Mistérios que o Otávio revelou na exposição e que pretende levar para a vida. A parte das pessoas mortas que elas viraram gesso, todo mundo foi pego pela erupção do vulcão que foi caída. Bem curioso, né? Para você, um ótimo dia. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no nosso portal MA10. Amanhã a gente mostra a foto dos meninos do Cruzeiro, vice-campeão brasileiro, categoria no Fut7, na categoria Sub-9, e também o pessoal da ABB, que fez uma grande competição. Mais tarde, na hora D, informações sobre o acidente que aconteceu, lamentável, lá com o time de Bacabal, lá em Barra do Corda. Nós voltamos ao longo da programação também com outras informações. Vai lá no MA10 também para ficar atualizado. Amanhã a gente se encontra às 7 horas da manhã aqui no Bom Dia Maranhão. Até lá.